Olá! Como prometido, tô aqui eu, de volta depois de um tempinho. Recolhida, né? Fiquei recolhida durante um período. Espero que todos estejam bem. Nem sei se posso chamar vocês de meus essenciais, nem sei se meus essenciais ainda continuam por aí, né? Apesar, né? Não abandonei vocês, mas vocês podem ter se sentido abandonados. Foi um período difícil, foi um período complicado, no qual eu me questionei. E o motivo de eu ter me recolhido foi porque eu acabei considerando que, não que alguém tivesse me dito isso, mas eu me achava uma fraude, vamos dizer assim. Porque como é que eu estudei, como todo mundo fala, como é que eu me aprofundei, né, na questão de controle das emoções, como utilizá-las a seu favor, mas eu não conseguia cuidar de mim. Então, na minha cabeça era: como é que eu não consigo cuidar de mim? Como é que eu tenho autonomia ou como eu tenho autoridade para cuidar de outras pessoas, né? Mas essa é a primeira coisa que eu vou dizer que eu aprendi. E que não é nem que eu aprendi, né? Eu entendi que eu sou ótima, que eu tenho realmente esse dom de cuidar do outro. Tenho, sempre tive muito, mesmo antes de me entender como gente, mesmo antes de estudar, mesmo antes de me aprofundar, eu sempre tive essa questão comigo. Eu sempre ouvi muito, eu sempre tive muito disponível para o outro, né? Mesmo que eu não falasse nada, mas eu estava disponível ali mesmo que fosse para ouvir, né? Para ser aquele para-raio da emoção do outro, né? Para confortar o outro. Então eu entendi que eu sou boa assim nisso. E a outra coisa que eu entendi é que para cuidar de mim, eu também preciso de apoio. Eu também preciso de ajuda, eu não preciso fazer sozinha. Que é uma coisa que eu tinha muito isso comigo. Ainda tenho, ainda estou aprendendo a desapegar dessas questões. Mas eu compreendi que eu posso sim cuidar das outras pessoas, eu estou aqui sim para ajudar as outras pessoas, né? Mas que para cuidar de mim eu também preciso ter um apoio. Para cuidar e sarar as minhas dores, que são muitas, eu também preciso de apoio. Eu não vou conseguir sozinha. E as pessoas até querem ajudar. Não vou dizer a vocês que eu não tive algumas pessoas não se ofereceram, né, para estar ali me dando a mão, me ajudando. Só que a maioria delas tem uma condição. Elas te ajudam, contanto que seja nas condições delas, ou no tempo delas, ou na verdade o que elas acham que é melhor para você naquele momento e da forma que elas acham que é melhor naquele momento. E é simples assim, na cabeça das outras pessoas. Só que as pessoas precisam entender, o que esse vídeo, desde o ano passado, que às vezes eu passei noites e noites pensando nele, e eu até pensava, vou gravar amanhã para falar essas coisas porque é importante, mas eu acho que eu ainda não estava muito preparada. Então, eu fiquei, desde o começo da semana, eu tinha combinado comigo que eu ia fazer no dia 1, né, no dia 2 no máximo, que era na segunda-feira, mas eu fui meio que adiando e meio que empurrando isso com a barriga. Então, foi por isso que eu publiquei no Instagram. Eu falei assim, eu vou publicar no Instagram, então eu não posso, né, eu vou prometer que vou fazer, eu não posso pegar então fazer, né, passar a vergonha pública, né, não deixar só na minha cabeça e externar o que eu estava querendo fazer para assim para que eu fizesse, para que eu não empurrasse mais para frente esse vídeo. Por que que eu estou aqui? É por mim, é para agradecer também algumas pessoas que realmente se preocuparam comigo, que me procuraram e quiseram até estar perto, né? Mas eu não estava pronta. E também para dizer que existem pessoas que escolhem dar as costas, né? Porque você não quer que seja do jeito dela, né? Essa sua melhor, essa sua
cura, que elas se propõem a lhe ajudar, lhe oferecem a mão, lhe oferecem ajuda, mas quer que você faça exatamente como ela imaginou, como ela arquitetou. E durante esse tempo, durante a minha dor, durante esse recolhimento, eu comecei a entender que porque o grau de suicídio é tão alto, né, que é uma coisa que quase não se fala. Sabe por que o grau de suicídio é tão alto? Porque as pessoas acreditam que olhar para você e falar para você, você tem que sair dessa situação, essa não é a situação para você. Muitos usam Deus para justificar que você saia daquele lugar, mas isso não vai ajudar, né? E é por isso, por esses motivos que muitas pessoas acabam se afastando até mesmo da igreja, da religião e de Deus, porque as pessoas acabam usando Deus de uma forma que deixa elas ainda mais desacreditadas, porque o que a gente aprende, na maioria das vezes, é que Deus é amor, que Deus está ali para te ajudar, para te amparar. Então, quando você junta uma coisa com a outra, não casa, porque se ele é amor, se ele está ali para te acolher, porque você está sentindo tanta dor. Então é bem complicado, né? Então, muitas pessoas me ofereceram ajuda, algumas, né, disse quando eu estivesse pronta procurasse, mas a questão do suicídio aumenta justamente por essa questão, por as pessoas acharem que a pessoa vai conseguir ou vai conseguir pedir a ajuda sozinha. E que quando ela estiver pronta, ela vai pedir ajuda. E não é assim que funciona. Você não precisa estar ali para falar. Às vezes um abraço resolve. Às vezes apenas ouvir resolve. E às vezes apenas ficar calado do lado da pessoa vai ajudar a acalmar alguma coisa. Não vai ajudar a sarar, provavelmente, mas vai acalmar. Então, durante esse período, uma coisa que eu preciso muito. Algumas pessoas escolheram dar as costas. As pessoas, eu acho muito engraçado que as pessoas escolhem dar as costas quando você está precisando. Depois elas se fazem de desentendidas, né? E, e procuram um culpado para aquilo que você está passando. E na maioria das vezes o que a pessoa está passando não tem culpados. Porque se eu for contar da onde é que vem essas minhas dores que foram desenterradas durante esses meses que eu fiquei recolhida, são dores de criança, a maioria de adolescente e algumas de adultas sim, algumas dores de adultas sim, mas que às vezes não tem culpado. E que às vezes o culpado, às vezes, sou eu que não soube lidar com alguma situação, eu não falei o que precisava falar na hora que algo aconteceu e guardei aquilo para mim. Nós esperamos, a gente vive passando a vida esperando ter a vida perfeita, ter o casamento perfeito, ter o companheiro perfeito, ter os pais perfeitos, os filhos perfeitos. E quando a gente começa a descobrir que tudo isso não é da maneira como a gente pensa, a gente vai um pouquinho que caindo num abismo aos poucos e quando vê você tá tão fundo que você dificilmente sai. E as pessoas também não sabem lidar com isso e as pessoas por não saberem lidar com isso acabam em alguns casos quando elas tentam melhorar elas pioram. Porque, como eu disse, elas querem que sejam do jeito delas, na hora delas e como elas pretendem que seja. E na maioria das vezes elas querem conversar com você procurando o culpado por aquilo. E a gente não tem que procurar culpado. E quando a gente se propõe a ajudar o outro, a gente tem que ver qual é a necessidade do outro naquele momento. Muitas vezes, na maioria das vezes, você vai ter que dar um puxão de orelha. Em alguns casos vai ter sim. Só que muitas vezes você precisa ter um abraço, às vezes você precisa apenas ficar do lado, sentar, apoiar. Aconteceram muitas coisas assim que desencadearam alguns gatilhos que me arremeteram a problemas de infância. Então, se eu disser, tem um culpado, né? Que a maioria das pessoas procuram o culpado pela pessoa estar assim, não tem um culpado. Porque se eu for buscar os culpados, são tantos. É assim, né? Os culpados que eu digo, por essas emoções que trazem esses gatilhos. Então, e mais ninguém quer assumir, né? Que você tem um pouco de responsabilidade por tudo aquilo que está acontecendo. Que você, algumas vezes, sim, você se sentiu abandonado, se sentiu
excluído, mas as pessoas também não querem entender isso, porque eles acham que deram o máximo deles, mas que para você aquele máximo não foi o máximo, né? Para eles foi, mas para você não. Você esperava outra coisa, você queria outra coisa, você projetou uma outra coisa. Então aquilo acaba te trazendo mágoas, né? Frustrações. Eu sempre quis, quando a gente tá jovem, a gente projeta o casamento, a família perfeita, você projeta como você quer a sua família. Então eu ouvi coisas, eu ouvi atitudes que eu não esperava de algumas pessoas bem próximas, que me deixaram desestabilizada, né? Mas de tudo isso eu vou dizer que eu tive um grande aprendizado, ou esse aprendizado foi coletivo. Eu tenho uma pessoa que mora comigo, meu companheiro, há 15 anos. Vamos fazer 16. E no final das contas, todo esse turbilhão de emoção, porque uma pessoa que vive nessa questão, que não sabe lidar, e que muitas vezes eu digo para ele que eu admiro muito, que ele também tem muitas dores, muitas e muitas e muitas, mas ele tem aquela questão que ele não para, assim, ele não, mesmo tá ruim, tô triste, tô chateado, mas eu vou fazer mesmo assim, eu vou continuar. E ao contrário, eu sou o contrário, eu sou totalmente o oposto. Se eu tiver, não tô bem, eu não consigo. Então, e em parar, aí quando eu paro, aí as coisas acabam aumentando mais. Por que aumenta mais? Porque você vê que você parou mais uma outra coisa, você tá no meio do caminho de novo, né? E que você se vê derrotada mais uma vez. Então, acaba que isso desencadeia várias coisas que as pessoas que estão fora, que não estão sentindo, não conseguem entender. E lidar com isso, para ele, foi bem complicado. Ele tentou de algumas maneiras, algumas vezes errôneas também, porque ele estava aprendendo. E eu acho que agora ele tá no. Ele conseguiu se aprofundar tanto da maneira dele, tentar entender da maneira que ele começou a me dar o meu tempo, realmente. Ele começou a olhar com outros olhos, né? Não, ele não é perfeito, como eu também não sou. Na maioria das vezes as pessoas culpam ele por tudo e por todas as emoções, mas muitas das emoções, e a maioria das emoções que me afligem e que me fazem mal, não são tão recentes, a maioria são bem antigas, e que ele nem existia na minha vida. E que algumas vezes a gente conversou sobre, mas dessa vez ao conversar com ele entendeu de uma outra maneira, ou ele estava aberto para entender de uma outra maneira. Então é sobre isso que eu queria falar, que as pessoas acabam evoluindo quando elas realmente se interessam na sua melhora. E o abandonar as redes sociais não foi porque eu não queria estar ali, mas é como eu disse no começo, eu cheguei ao ponto de me considerar uma fraude. Eu falei, eu tô tão mal, como é que eu vou pegar e vou falar para as pessoas que elas têm que fazer assim ou assado, se eu não tô colocando em prática para mim, né? Como é que é isso? Eu não posso passar isso para as pessoas. Mas não é. E eu ouvi frases que me encorajaram muito e que me fizeram bem, e que algumas pessoas me pararam, perguntaram por que eu tinha saído, que sentiam minha falta e que eu era necessária, né? E que eu fazia bem para a vida delas. Então, por este motivo, né, como eu vou dizer a vocês, óbvio que que eu não estou 100%, né, ainda, mas a gente está caminhando. E vou dizer outra coisa, ninguém nunca ficará 100%. Isso eu também descobri. Porque não existe a vida perfeita. Não existe a vida plena, né, só com felicidade, só com coisas boas. E isso a gente precisa entender e precisa aprender. Mas a gente precisa, sim, caminhar no nosso ritmo, sem ser no ritmo dos outros, sem ser com a cobrança dos outros. E isso, nesse decorrer desse tempo, eu entendi. Não foi que eu aprendi, porque isso eu já sabia, mas eu entendi e trouxe para mim.
Eu sabia, mas eu não estava sabendo usar comigo. Mas aí outras pessoas estão aprendendo a usar comigo. Então, escolheram segurar minha mão, não soltar de maneira nenhuma. Então, eu me senti, sim, segura, me senti amada, me senti querida. Algumas ligações foram bem importantes nesse período que eu não esperava. Depois de muito tempo, algumas pessoas vieram falar comigo, sim. Mas uma outra coisa que eu aprendi. Eu tenho não vou falar que é um defeito, eu tenho essa qualidade que a pessoa, quando estiver precisando de mim, eu estou sempre disponível. Mas quando eu estou precisando das pessoas, dificilmente as pessoas estão disponíveis para mim. E ao perceber isso, na maioria das vezes, eu falo sim que eu estou bem. Tá tudo bem, não precisa se preocupar. Porque eu sei que a pessoa tá ali querendo me ver bem, mas ela também não tá com disponibilidade e nem interessada em ficar ali para mim no tempo e da forma que eu preciso. Então, as pessoas querem te ver melhor, mas nas condições delas. E isso piora. Piora muito. Isso faz com que você desacredite sim de Deus. A maioria delas usam Deus para tentar te tirar daquele lugar, mas elas usam Deus de uma forma que você não vai, e você está numa situação que você não vai, você não está pronta para ouvir aquilo. Então, ouvir sobre aquilo, né? E usar o nome de Deus e a palavra de Deus naquele momento, muitas vezes vai afastar a pessoa ainda mais da questão de estar próximo a Deus. Porque quando você coloca na sua cabeça que Deus quer o seu melhor, que Deus quer o seu bem, mas mesmo assim você está passando por aquilo, você não consegue entender. Mesmo assim você está sentindo aquela dor e ele não faz aquela dor passar, então você fica sem entender. Então você fica desacreditado assim. Você não consegue acreditar que ele é tão bom. E que ele é tão bom quanto as pessoas falam. Mas do mesmo jeito que as pessoas falam que ele é tão bom, as pessoas usam ele muitas vezes até mesmo para agredir a forma como você está se sentindo, para agredir a sua dor, porque eles dizem que você não deveria sentir aquilo, você não deveria passar por aquilo, e não é isso, né? Não, não vou dizer que hoje para mim é difícil conversar sobre Deus, falar sobre Deus. Posso estar pecando, como muita gente vai dizer que vou estar pecando, mas é como eu me sinto. Porque muita coisa que aconteceu, que me fez voltar para esse lugar, eu estava procurando, né, por ele. Eu estava próximo a ele, né? Eu estava tentando fazer certo, né? Como as pessoas que buscam a Deus dizem que é o certo, mesmo assim aconteceram coisas que eu não esperava que acontecesse. Eu ouvi coisas que eu não esperava ouvir. Então eu falei assim, como é que eu tô tentando fazer tudo certo e mesmo assim tudo isso está acontecendo? Me afastei, sim. Não sei se retorno, né? Da forma como estava, não sei. E acredito sim que parte, como as pessoas, o que se prega muito, é o que eu costumo dizer, a teoria é muito fácil, né? Falar é muito fácil. Mas viver aquilo que se fala é raro. Não é que é difícil, não, é raro. As pessoas que vivem, na maioria das vezes, o que falam são pessoas raras, raríssimas. Então, não me senti, não vou dizer que me senti acolhida por essas pessoas que estavam, né, próximos nesse momento e que eram umas pessoas de fé forte,
Achei que a forma como abordam esse tema, que é um tema muito complicado, é bem difícil, né? Eles usam Deus, teve pessoas que próximas também que usaram, que estão procurando a Deus, e acho bom, e as pessoas têm que procurar mesmo, se é a sua melhora, se é a sua cura, tem que procurar, né? Mas não usem Deus para atacar o outro, porque contradiz demais com o que a gente ouve sobre ele, e isso confunde a nossa cabeça. Isso nos deixa ainda mais perdidos. Então, quando você quer ajudar alguém, mas para ajudar alguém você tem que procurar o culpado, você não está ali simplesmente para ajudar, você não está agindo conforme o que você aprendeu com Deus. Então, se você não é capaz de colocar aquilo na prática, então não tente, não use, porque você vai deixar a outra pessoa ainda mais confusa com relação a Deus. Às vezes, no problema de uma outra pessoa, não existe só um culpado, existe vários. Vários, vários e vários. E na maioria das vezes, um tema que você acha que aquilo é o responsável por aquela dor, às vezes aquele tema nem é o causador daquela dor. São outras coisas que você nem faz ideia. Então, eu me vi muitas vezes na minha vida assim, desamparada, desprotegida, desacolhida por pessoas que eu acreditava que eram para estar próxima a mim, sim, que era para estar me acolhendo, sim. E que algumas vezes eu pedi o socorro, sim, né? Mas foi negado, ou foi dito que eu deveria fazer de outra forma, mas que eu vi essas pessoas agindo com outras pessoas da forma como eu gostaria que agisse comigo, mas que para mim era uma lei e para as outras pessoas é outra, totalmente diferente. Então isso marcou e doeu. Talvez essas pessoas nem saibam, mas doeu e machucou, sim. Me recolhi também durante esse tempo, porque perdi já meu pai há algum tempo, mas muitos vão falar que tínhamos sim nossos problemas de relacionamento. Quem é que não tem pai e filha? Algumas vezes ficamos sim, sem nos falar, que alguns vão falar, né? Tem com essas. Mas nele eu tinha a segurança que se meu mundo estivesse caindo, ele estaria lá, não para me julgar. E isso foi uma coisa que ele me aprendeu, que ele me ensinou. Então, durante esse período, eu me sentia com essa falta, né? E eu ficava pensando, meu Deus, quem vai preencher esse lugar? E nessa busca de procurar uma pessoa para preencher esse lugar, isso ia me afundando. E eu me dei conta que não adianta eu procurar uma pessoa para preencher o lugar dele. O lugar dele não vai ser preenchido. E que eu tenho que entender que ele cuidou de mim, sim. Tem frases que ele falou para mim que eu carrego para a vida. Né? Ele me conhecia como ninguém, isso é fato. Mas ele tinha a balança dele, que ao mesmo tempo que ele era, né, rude, até mesmo pela criação dele, ele era amor puro, quando eu precisava. O cuidado dele me fazia bem. Não ter essa certeza que não tenho cuidado dele, me deixa bem insegura, né? Mas eu não preciso substituir ele, mas algumas pessoas estão sim cuidando de mim de uma maneira parecida, e que eu admiro muito o esforço que estão fazendo e que está fazendo, né? E que garantiu que não vai soltar minha mão e que, querendo ou não, com todos os defeitos, nunca soltou a minha mão. Sempre esteve lá. Às vezes algumas expectativas minhas não foram atingidas, mas eram expectativas minhas, que na maioria das vezes nem ele sabia. Mas admiro sim tudo que está fazendo por mim e como está cuidando de mim.
E outra coisa que eu queria dizer é complicado. A vida é complicada. A gente tem que parar de procurar as pessoas perfeitas. A gente tem que parar de procurar o erro no próximo. Se você escolhe virar as costas, se você opta por isso, depois não procure um culpado para isso. Quem optou em virar as costas foi você. Quem optou em desistir do outro, né? Porque ele não queria fazer do seu jeito, foi você. Então não procure culpado. Se você quer ajudar, apenas ajude. Apenas esteja disponível para o que a pessoa está precisando no momento. Se é só conversar, ok. Se é só encostar a cabeça no seu ombro, ok. Se é não falar nada, se é ficar guardadinha, mas não abandona também, não vira as costas de uma vez, né? É porque a pessoa não quer, não quero, é assim, essa tá certo. Quando você quiser, você me procura. Deixa eu te dizer uma coisa, essa pessoa nunca mais vai te procurar. Ela não vai. Ela não vai ir atrás de você. Porque quando ela chegar a esse ponto, ela já tem superado tudo que ela estava precisando do seu apoio lá atrás. Então, e uma outra coisa, se a pessoa não chegou para você e te contou algo, se não você não ouviu da boca da pessoa do acontecido, ou foi porque ela não queria contar, ou foi porque, vai por vários motivos, ela não teve oportunidade, até queria dividir, mas não dividiu ainda. Não cabe a você julgar, não cabe você espalhar, contar para terceiros. E se ela lhe confiou algo, ela lhe confiou porque ela queria que você ou apenas ouvisse, ou você ajudasse ela naquela situação. Não que você a julgasse ou quisesse que você mudasse toda aquela história, né? E não cabe a você também espalhar e fazer chacota da dor alheia, que é o que a maioria das pessoas fazem. Elas querem saber da sua vida apenas por saber, apenas por saber do que está acontecendo, ou saber se você realmente está na merda. Porque muitas pessoas ficam felizes em saber que você está na merda. Porque é o que interessa a elas. Porque quando você conquista algo, dificilmente elas vão estar próximo a você. Ou se estiverem próximo a você é para usufruir daquele momento, mas quando você estiver na merda de novo, você vai estar sozinha de novo. Então, eu queria dizer para vocês, não estou 100% e nem ficarei, porque ninguém ficará, né? Porque a vida é feia, a vida é assim. Estou me cuidando, estou me curando. As dores emocionais, elas são feitas cirurgias, né? Elas nunca vão passar desapercebidas, porque você vai lembrar, você passou por aquilo. Né? Algumas vezes ela vai doer mais, outras vezes ela vai doer menos, às vezes no dia frio, né? A cicatriz vai doer, vai coçar, né? Vai incomodar um pouco mais. Vai ter dias que você nem vai sentir nada, mas ela vai estar ali, né? A cicatriz está ali. Ela não some, ela não desaparece. Então não venha dizer para as pessoas, não diga para as pessoas, vai passar, isso passa. Vai passar a dor máxima, a dor master. Mas aquela dor vai estar ali. Então, às vezes, no menor sinal, no menor gatilho, ela pode voltar. E a gente precisa aprender a ter mais paciência. A empatia realmente tem que ser pregada e não apenas falada. O amor ao próximo, como tem na Bíblia, ame ao seu próximo como a si mesmo, tem que realmente ser colocado em prática e não falar da boca para fora. Então, o que eu aprendi nesse período todo é: a teoria qualquer um faz, a prática é rara. Rara. Então, se você tem pessoas perto de você que praticam realmente o que falam, são pessoas raras, cultive-as, cuide delas. É importante elas estarem perto de você. Mas se você tem muitas pessoas perto de você que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço,
essas são mais complicadas. E a gente tem que escolher na vida, a gente não tem que desejar o mal, realmente, a gente não tem que desejar o mal de ninguém. Não é isso que a gente aprende? Mas a gente não necessariamente precisa estar perto desse alguém. Então, se te faz mal, se te causa dor, mantenha a distância. Não precisa desejar o mal, mas mantenha a distância. Cuide de você. Preze por você. Agradeço a paciência de vocês, de quem esteve por aqui, quem ficou preocupado, quem cuidou de mim, quem também não teve preocupado, quem gostaria que eu estivesse ainda mais um pouquinho na recolhida, eu ainda estivesse um pouquinho mal, porque a gente sempre tem as que torcem para o bem, para a sua melhora, e os que torcem para você permanecer naquele lugar, naquela posição, né? E sempre vai existir. Espero que meus essenciais eu consiga ainda e possa chamar vocês de meus essenciais. Vou tentar, sim, ser mais presente, né? Mas agora vocês estão cientes de todo o processo. Estou nesse processo, tá bom? Mas ele já teve pior, muito pior. Tá, sim, melhorando. E agradeço muito a pessoas que eu nem imaginava e que seguraram minha mão, né? Teve ligações, nem vou falar as pessoas para não nem deixar de falar de alguém que foi importante e também para não magoar os que acreditam que foi, mas que acabaram magoando mais. E que vocês fiquem em paz, que o universo traga realmente as coisas que todos nós merecemos, né? Na proporção que merecemos, sem ofender o próximo, sem magoar ninguém, sem machucar ninguém, né? E vamos viver um dia de cada vez, porque é isso que a gente tem que fazer, tá bom? E que para você eu tô aqui, né? Eu consigo. Aí, na verdade, é mais fácil a gente cuidar da dor do outro do que cuidar da nossa, né? Então, né, no momento que eu me senti uma fraude, é porque realmente é mais complicado mesmo cuidar da gente. A gente sempre está cuidando mais do próximo, e principalmente nós mulheres. A gente está cuidando mais dos filhos, do marido, a gente cuida mais do outro do que da gente mesmo. Então, agradeço. Muito obrigado para quem permaneceu acreditando, confiando, cuidando. Mas vamos para um 2023 abençoado, né? Cheio de amor. Vamos realmente pregar a empatia, né? O cuidado e que a gente consiga permanecer nessa caminhada e não afastem as pessoas de vocês, não queiram que seja do jeito de vocês, porque cada ser humano é único e é individual, então ele vai ter a sua forma de lidar com a dor. A forma dele de lidar com a dor não é a mesma que a sua. E não estamos rodeados de pessoas perfeitas. Então não julgue. Erros, muitos vão cometer com você. Muitos. Interessa saber se eles estão dispostos a mudar, a melhorar e a cuidar. Se eles estiverem dispostos a melhorar e a cuidar, é interessante permanecer perto dessas pessoas. E é isso que vale. O interesse da pessoa melhorar com você e não cometer as mesmas coisas, as mesmas falhas, até porque nós também não somos perfeitos, cometemos muitas falhas, muitos erros. Eu mesmo não sou fácil. Meu próprio pai dizia, meu gênio não é muito fácil. Meu pai costumava dizer que eu não era mulher nem para permanecer casada, porque eu não aceitava muita coisa. Ele dizia, minha filha, você não nasceu para ser mandada, você é muito difícil. Eu acho que é porque ele conhecia um pouquinho, que também ele não tinha um gênio muito bom, então eu acho que ele me via pouquinho nele. E então, sabendo disso, sabendo que eu não sou perfeita, eu também como é que eu vou querer que as outras pessoas sejam perfeitas comigo?
Teve pessoas que me feriram, que eu também acho que não deveriam estar perto de pessoas que eu gosto, mas que não cabe a mim decidir isso, não cabe a você decidir com quem a pessoa deve se relacionar, com quem a pessoa deve viver, né? Então não cabe a você, essa decisão não é sua, né? E você tem que ver se a pessoa se afastou de você realmente, se é por terceiros ou por atitudes suas. Repense, pense, faça diferente. Antes de julgar, pense realmente se você realmente deu o que aquela pessoa estava precisando, se você realmente fez, né? Você agiu de acordo com o que a pessoa estava precisando, ou se você só foi para escolher os culpados. Então, e também se você escolher virar as costas, sem problema nenhum, é uma escolha sua também. Você também tem o direito de escolher. Mas só não cobre do outro depois, né? A reciprocidade e nem procure o culpado pela sua ausência, por você ter escolhido estar longe, né? A decisão é sua. Porque quando a gente quer estar perto, a gente vai estar perto, independente de quem esteja próximo, né? Isso são escolhas nossas. Então, muito obrigada. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, sim, que eu tenha ajudado, né? Com a minha dor, tenha ajudado a clarear um pouquinho da sua dor, que eu sei que tem muita gente sentindo, e que realmente tenha paciência. Passa, passa, mas cada um no seu tempo, né? Não posso dizer para você que passa com uma semana, com um mês, com um ano, com 10 anos. Passa. Mas dói, machuca, maltrata, mas passa. E que você consiga pessoas do seu lado que possam te apoiar, te cuidar no seu tempo e como você deseja. Obrigada. E até a próxima. Eu não vou dizer quando, que não sei, mas terá. Vamos voltar. Beijinho, obrigada e fiquem em paz.